quinto ano! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos fazendo as atividades e estudando também, certo? A gente não pode deixar os estudos de lado. Hoje, a nossa aula vai ser de Geografia e vamos dar início ao capítulo 5, certo? Vamos dar início ao capítulo 5 de Geografia. Eu espero que esteja todo mundo com o livro, todo mundo pegando o livro, pegando um lápis, pegando um marca-texto e tentando marcar no livro o que você vai me ouvir falar, certo? Procura, presta atenção na leitura, tá bom? O capítulo de hoje se chama Em Busca de uma Vida Melhor. E começando por esse capítulo, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês conhecem os motivos que levam uma pessoa a se mudar para outro lugar? Este capítulo ele vai falar sobre isso, sobre mudanças, sobre pessoas que saem do seu lugar, da sua cidade ou do seu país e vão morar em outros lugares. A gente quer saber o motivo. Daqui a pouco vocês vão me responder, certo? Agora não. Fiquem aí pensando. Primeiro, nós vamos falar sobre o que é migração. Vocês já ouviram falar sobre isso? Migração? Migração é quando uma pessoa sai do seu estado, da sua cidade ou do seu país para morar em outro lugar, certo? A migração pode ser de uma cidade para outra, de um estado para outro ou de um país para outro. A pessoa que faz essa migração, ela pode ser tanto um emigrante como um imigrante. Vocês sabem qual é a diferença de emigrante para imigrante? A diferença é o seguinte: emigrante é quando a pessoa sai do lugar. E imigrante é quando a pessoa chega no lugar. Por exemplo, eu acho que todo mundo sabe que eu sou de Fortaleza. Nasci e morei minha vida toda em Fortaleza. Só tem 7 anos que eu moro aqui em Bela Cruz. Então, quando eu saí de Fortaleza, eu fui uma emigrante. E quando eu cheguei aqui, eu fui uma imigrante. Certo? A mesma coisa é quando uma pessoa sai, vamos imaginar aqui, dos Estados Unidos e vem morar no Brasil. Ela saindo dos Estados Unidos, ela está sendo uma emigrante, ela é dos Estados Unidos, nasceu e morou a vida toda lá. Então ela é uma emigrante, porque ela está saindo do seu país e está indo para outro. A partir do momento que ela chega aqui no Brasil, começa a morar, trabalhar, o que for, ela é uma imigrante, porque ela saiu de um país e chegou em outro, ela chegou no nosso país. Certo? Essa é a diferença entre emigrante e imigrante. Mas eu gostaria de saber o que leva uma pessoa a sair da sua cidade, do seu país ou do seu estado para ir morar em outro lugar. Muitas vezes em lugares onde ela não conhece nada, onde é uma língua totalmente diferente, uma cultura diferente. Mas vocês sabiam que existem vários motivos? Geralmente a pessoa está procurando condições de vida melhor. Geralmente no país ou na cidade onde ela mora não tem tantas condições, tantas oportunidades de emprego. Então ela decide sair de um lugar e vai para outro em busca de um emprego, em busca muitas vezes de estudos melhor. Às vezes uma pessoa mora numa cidade, ela passou para estudar numa ótima faculdade em outro estado. Então ela vai para aquele estado. Então ela está procurando o quê? Um futuro melhor, condições de estudos melhores. Acontece também da pessoa ter um determinado tipo de doença e na sua cidade não tem médicos profissionais direcionados naquela doença. Então a pessoa já pode se mudar para outra cidade ou para outro estado ou até mesmo para outro país, dependendo das suas condições, né? Ela pode mudar para outro país para ter um melhor tratamento daquela doença. Esse é um dos motivos, melhores condições de vida. Outro motivo é fuga de guerras.
hoje em dia ainda existe países que vivem numa guerra. Então, essas pessoas que não querem estar nesse meio devido ao tamanho do sofrimento, elas procuram países que não sofrem guerras, certo? Então, acabam vindo para outros países, fugindo dessas guerras. Outro motivo também é perseguição ou discriminação étnica ou religiosa. Agora, vocês vão procurar no livro de vocês o significado da palavra étnica. Tem aí, viu? Eu quero todo mundo procurando e marcando com marca-texto. Eu não vou dizer, vocês que vão descobrir aí. O que seria essa perseguição ou discriminação étnica ou religiosa? Determinados países têm religiões diferentes, né? Por exemplo, no nosso país tem diversas religiões, tem a católica, tem a evangélica, tem a espírita e muitos outros. Só que existem países que são tão rigorosos que eles só aceitam apenas uma religião. E se aquela pessoa, por exemplo, tiver pessoas de outras religiões, eles atacam, eles perseguem, eles discriminam, eles não deixam essas pessoas trabalharem. Então essas pessoas acabam fugindo para países que não exigem essa discriminação e nem essa perseguição, certo? Esses são um dos motivos das pessoas migrarem para outros lugares. Então essa é a resposta do primeiro questionamento que eu fiz a vocês no início do vídeo. Agora vamos falar dos tipos de migração. Existem vários tipos, mas eu vou falar sobre dois principais, que é a migração interna. O que é que vocês acham que significa migração interna? A migração interna é quando existe essa migração dentro do país. Por exemplo, eu moro em Fortaleza, sou de Fortaleza e vou morar em Manaus. Ou então sou do Rio de Janeiro e vou morar em Minas Gerais. Sou do Pará e vou morar no Rio Grande do Sul. Isso é uma migração interna. É você mudar de uma cidade para outra, de um estado para outro, dentro do mesmo país. Só que assim, essa migração interna, há muitos anos atrás, durante muito tempo, a população do campo, que é a zona rural, ela era bem maior do que a população da zona urbana, ou seja, das cidades. Existia mais gente no campo do que na cidade. Só que a partir de 1965, a população urbana, ou seja, a cidade, população da cidade, começou a crescer muito. Ela começou a crescer demais. Por quê? Primeiro, começou a ter mais gente nascendo, começou a ter mais nascimentos do que mortes. E em segundo, as pessoas começaram a sair do campo e ir para a cidade. Por quê? Porque no campo não tinha tanta oportunidade de emprego, não tinha estudos, muitas cidades nem escola tinha. Então as pessoas saíam das suas cidades pequenas, dos seus municípios pequenos, da zona rural, para ir para as cidades grandes, certo? Então esse crescimento começou a crescer demais. Esse movimento das pessoas saírem do campo para a cidade se chamava êxodo rural. O que é êxodo rural, tia? É quando existe um movimento de pessoas indo do campo para a cidade em busca de emprego, certo? Então antes as pessoas não tinham, as pessoas tinham muitos filhos, então quando os filhos ficavam grandes, maiores de idade, eles iam tudo para uma cidade grande, como Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, em busca de empregos, porque essas cidades tinham muitas fábricas, muitas indústrias, e nas cidades pequenas não tem. Hoje existem muitas cidades que não têm grandes fábricas, não tem indústrias, existem poucos empregos. Então as pessoas ainda continuam indo em busca de emprego nas grandes cidades. Diminuiu muito, diminuiu. Hoje as pessoas conseguem com mais facilidade. Hoje as empresas também estão indo para a zona rural, porque sabe que lá existe muita mão de obra, que é pessoas para trabalhar.
Então hoje diminuiu, mas ainda existem pessoas que vão para as cidades grandes em busca de emprego. Agora vamos falar sobre a migração internacional. Olha o nome já fala, internacional. Então isso quer dizer que é uma migração entre países. A pessoa sai de um país e vai para outro país, certo? Agora vamos voltar no tempo. Vamos lembrar quem foram os primeiros imigrantes no Brasil, vocês sabem? Quem foram os primeiros imigrantes? Os primeiros imigrantes foram os portugueses, que eles vieram para o Brasil em busca de explorar e dominar o território, porque eles achavam que não tinha dono. Então eles vieram para o Brasil com este intuito. Com o tempo, eles trouxeram outros povos para o país. Um desses povos foram os africanos. Os africanos, eles não vieram porque eles quiseram, eles vieram de forma à força, né? Eles vieram à força pelos portugueses para trabalhar como escravizados nas terras, porque eram terras, muitas terras. Os índios, que eram os indígenas que moravam aqui no Brasil, eles se recusaram, tiveram lutas contra os portugueses, e os portugueses, sem opções, foram para a África e trouxeram os africanos para trabalhar, né, para ser escravizados aqui. Mas será que hoje ainda existe muitos imigrantes aqui no Brasil? Hoje, a grande maioria desses imigrantes vem de países que falam a língua espanhola, o português ou o francês. Mas existe também muitos imigrantes dos Estados Unidos, muitos imigrantes da China, muitos imigrantes da Coreia, certo? Uma pesquisa realizada em 2016, tem até no livrinho de vocês, fala que a grande maioria desses imigrantes que chegam hoje no Brasil são da Bolívia, Haiti, Estados Unidos e Argentina, certo? Agora vocês vão fazer a leitura do livrinho de vocês, vão marcar as partes que vocês acharem mais importantes, mais interessantes, e depois vamos fazer a atividade, tá bom? Um beijo, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo e até mais! A alegria do saber, education e o grades.